Há um pecado invisível, silencioso, que está arrastando cristãos diretamente para o inferno. E o mais assustador, eles acham que estão certos. Agora preste atenção neste testemunho. Rebeca, você viu pessoas conhecidas no inferno. Pessoas da sua igreja. Pode nos contar como foi isso? Meu nome é Rebeca Monteiro. Sempre fui cristã, desde que me entendo por gente. Lia minha Bíblia, fazia minhas orações todos os dias, participava dos cultos, ajudava na igreja. Enfim, vivi aquilo que muita gente chamaria de uma vida certinha com Deus. Por isso mesmo, nunca passou pela minha cabeça que o inferno poderia ser um destino possível para alguém como eu. Mas tudo mudou no dia em que eu morri. Eu tive o que chamam de EQM, uma experiência de quase morte, que virou minha vida de cabeça para baixo. Foi nesse momento que Jesus me mostrou algo que me deixou apavorada. Existem cristãos, e muitos deles como eu, que estão sendo condenados, agora mesmo, por um pecado que quase ninguém leva a sério. Um pecado que a gente costuma varrer para debaixo do tapete. Até então, eu achava que o inferno era só para assassinos, gente cruel, ou pessoas que rejeitavam Deus abertamente. Mas o que eu vi, meu Deus, foi como levar um choque na alma. Minhas ideias sobre salvação e juízo foram completamente quebradas. Tudo aconteceu no dia 15 de janeiro de 2019. Era uma terça-feira gelada, daquelas que você só quer chegar em casa logo. Eu estava correndo para buscar um remédio na farmácia, antes de voltar para casa. O dia tinha sido pesado. Meu chefe tinha me dado uma bronca que eu achei super injusta. E isso ficou martelando na minha cabeça. Eu entrei na farmácia meio aborrecida, sabe? Aquelas pequenas coisas que vão te desgastando por dentro. A fila estava enorme, e eu comecei a ficar ainda mais impaciente. Depois de uns 10 minutos ali parada, senti uma tontura forte. As luzes pareciam mais brilhantes do que o normal, e o chão começou a girar. Tentei me apoiar numa prateleira, mas minhas pernas simplesmente cederam. A última coisa que eu vi foi alguém gritando: "Ela tá caindo!" E aí tudo escureceu. O que veio depois mudou minha vida inteira. Eu me vi cercada por uma escuridão total. Mas não era aquela escuridão de quando a gente fecha os olhos. Era um vazio absoluto. Um breu tão denso que parecia ter peso. Eu não sentia mais meu corpo. Eu só existia, estava consciente, mas sem forma, sem carne. E o tempo ali não fazia sentido. Lá longe surgiu um pontinho de luz, bem pequeno no começo, mas foi crescendo. Ou talvez eu que estivesse indo em direção a ele. Aquela luz era diferente de tudo que eu já tinha visto. Branca, viva, pulsante e ao mesmo tempo calorosa. À medida que me aproximava, comecei a sentir uma paz profunda, como se todo o peso da vida estivesse se desfazendo. Foi então que vi uma figura dentro da luz. Não dava para enxergar os detalhes, mas eu sabia exatamente quem era. Aquela presença carregava um amor imenso. Mas também uma autoridade que me fazia tremer era Jesus. Ele falou com firmeza, mas com carinho. "Rebeca, eu preciso te mostrar algo muito importante. Algo que você e muitos outros se recusaram a enxergar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, tudo ao meu redor mudou de repente. A luz sumiu. E eu me vi diante de um lugar que jamais vou conseguir descrever completamente. Era como estar na beira de um abismo, um cenário de puro horror. O chão era negro rachado, como se tivesse sido queimado por séculos. Chamas gigantes saíam dessas fendas. E o céu, meu Deus! O céu era escuro, ferido por faixas vermelhas como cortes profundos atravessando a noite. De vez em quando, relâmpagos cortavam o céu, iluminando por breves segundos aquele cenário de puro horror. Foi assim que consegui enxergar melhor. E me arrependi de ter visto. O ar ali era sufocante. Tinha cheiro de enxofre, de queimado. E cada respiração era como engolir fogo. Tudo queimava por dentro, como se meus pulmões estivessem pegando fogo também. Mas o que realmente me fez congelar de pavor foram as pessoas. Pessoas, muitas, incontáveis, estavam envoltas em chamas.
Mas o mais assustador é que essas chamas não destruíam. Era como se ardessem eternamente, sem fim, sem alívio. E os gritos. Meu Deus! Os gritos ecoavam de todos os lados. Um som que não tinha nem traço de esperança, apenas dor. Uma dor crua, solitária, desumana. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Isso nos ajuda muito a continuar. Alguns ainda estendiam os braços para o alto, como se buscassem uma saída. Outros, completamente vencidos, pareciam ter se rendido ao desespero. Fiquei ali, paralisada, tentando entender, até que reconheci alguns rostos. E foi aí que meu coração desabou. Eu conhecia aquelas pessoas, já tinha orado com elas, cantado ao lado delas, abraçado nos cultos de domingo. Vi a irmã que liderava o estudo bíblico das mulheres, vi o irmão que sempre cantava no coral com um sorriso no rosto. Vi até um antigo pastor que tinha me batizado anos atrás. Eu não conseguia aceitar aquilo, senhora, porque eles são cristãos, eles acreditavam em ti, serviam ao teu nome. Gritei em pensamento chocada. Jesus respondeu com um tom sereno. Mas firme, eles viviam em orgulho. Falavam de mim, mas nunca deixaram que eu tocasse esse coração deles de verdade. Oravam com os lábios. Mas não com os lábios, mas não com a alma. Julgavam os outros achando que eram melhores, como se já estivessem salvos por mérito próprio. Enquanto ele falava, eu comecei a ver cenas da vida dessas pessoas, não o que elas mostravam para os outros, mas o que havia por dentro, o que ninguém via, o que só Deus conhece. A mulher do grupo bíblico, por exemplo, se sentia secretamente superior às outras irmãs, achava que, por entender mais da Bíblia, merecia mais o céu. O rapaz do coral guardava mágoas profundas contra alguns irmãos, e mesmo cantando sobre perdão, nunca se permitiu perdoar de verdade. E o pastor, aquele pastor, falava de humildade nos púlpitos, mas lá no fundo se achava, acima da própria congregação. Então Jesus disse algo que nunca mais saiu da minha mente. O orgulho é o pecado mais mortal. Foi o que causou a queda de Lúcifer. E até hoje, continua arrastando muitos que dizem andar comigo. Ele me levou até uma senhora que gritava em meio às chamas. O rosto dela parecia implorar misericórdia. Ela foi à igreja por 40 anos. Jesus explicou. Sabia muitos versículos de cor, mas nunca permitiu que minha palavra transformasse o coração dela. Julgava quem não vivia do jeito que ela achava certo. Esqueceu que, sem minha graça, ela era como qualquer outro pecador. Aquela mulher ainda tentava orar, como se pedisse uma nova chance, mas já não eram orações seguras, cheias de versículos bonitos, eram súplicas desesperadas, carregadas de arrependimento tardio. Jesus continuou. Muitos pensam que ir aos cultos ou repetir certas orações é garantia de salvação. Acham que podem me dar palavras vazias e, em troca, receber o céu. Mas eu olho o coração. Um coração cheio de orgulho não consegue chegar até mim. Não importa quantas vezes fale meu nome. Caminhamos por outras áreas daquele lugar. Num dos espaços, quase não se via mais fogo, mas o sofrimento ali era tão intenso quanto... Era um tormento psicológico, as pessoas eram forçadas a reviver suas próprias vidas, vendo todas as chances que desperdiçaram, cada ato de julgamento, cada momento em julgamento, que podiam ter escolhido o amor, mas preferiram se sentir superiores. Um homem olhou diretamente para mim. Fui diácono, disse com tristeza. Servi a ceia todo mês, fui em missões, mas por dentro achava que minha dedicação me tornava melhor que os outros, julgava quem não fazia o mesmo. Nunca entendi que, sem humildade, todo o meu esforço era vazio. Aquilo me rasgou por dentro. Quantas vezes tinha feito o mesmo, quantas vezes me achei mais espiritual, só por seguir certas práticas religiosas. Jesus me olhou nos olhos e falou com ternura. O orgulho cega. Faz a pessoa achar que está tudo bem, quando na verdade
Muitos cristãos vêm parar aqui, não porque não me conheciam, mas porque nunca se conheceram de verdade, nunca deixaram meu espírito mostrar o que havia dentro deles. Ele então apontou para outra mulher que eu conhecia. Ela era da minha igreja, sempre envolvida, presente em tudo, cuidava das crianças, organizava eventos, estava em todas. Ela acreditava que suas obras eram suficientes para salvá-la. Disse Jesus com pesar. Jesus me levou até uma mulher que chorava intensamente. Suas lágrimas nem chegavam a cair, evaporavam no ar quente ao sair de seus olhos. Mas eu fiz tanto. Ela gritava inconformada. Eu ajudei tantas pessoas, como posso estar aqui? Jesus respondeu com firmeza e compaixão. Você fez muitas coisas em meu nome, mas nunca me deixou transformar o seu coração. Você servia para ser vista, para se sentir justa. Julgava aqueles que não faziam como você. Seu orgulho te impediu de enxergar sua própria necessidade de graça. Aquelas palavras me cortaram, e à medida que caminhávamos por aquele lugar de dor, comecei a perceber algo que me arrepiou. Muitas daquelas almas ainda se agarravam a objetos religiosos. Vi pessoas segurando bíblias, usando cruzes, apertando terços entre os dedos, coisas que antes traziam consolo. Agora apareciam lembranças do que deixaram de viver de verdade. Foi então que Jesus olhou para mim e disse: a religião sem transformação é uma armadilha perigosa. Ela dá uma falsa sensação de segurança. Muitos acham que só porque se identificam como cristãos, estão a salvo. Mas uma fé que não muda o coração não é fé de verdade. Logo adiante vimos um homem usando o que parecia ter sido um manto pastoral. Estava rasgado, queimado, e ele tremia de medo. Esse pregou a minha palavra por 30 anos. Explicou Jesus, sabia teologia, dominava as escrituras, ensinava a doutrina com precisão. Mas usava meu nome para acusar os outros, enquanto o seu próprio coração permanecia fechado. Amava mais o púlpito do que o meu povo. Pregava sobre graça, mas vivia como julgamento. A dor estampada no rosto daquele homem era impossível de descrever. Ele recitava versículos sobre misericórdia e perdão com desespero, os mesmos que um dia proclamou com segurança. Só que agora ele mesmo precisava, desesperadamente, experimentar aquilo que ensinava. Jesus me olhou e disse algo que me marcou profundamente: quem ensina a minha palavra será cobrado com mais rigor. Guiar pessoas é uma responsabilidade imensa, mas ele conduziu muitos a uma fé superficial, igual a dele, uma fé de aparência, não de coração. Seguimos por outra parte daquele lugar, e lá o sofrimento parecia ainda mais profundo. Eram pessoas cercadas umas pelas outras, mas que não conseguiam se tocar. Estavam eternamente sozinhas, mesmo rodeadas de gente. Esses não quiseram perdoar. Jesus explicou. Carregaram mágoas por anos enquanto pediam perdão para si. Repetiam: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos. Sem entender o que isso significava, queriam misericórdia para eles, mas justiça para os outros. Uma mulher desse grupo me encarou. Os olhos dela tinham um arrependimento que cortava a alma. Eu achei que estava certa, disse ela. Minha irmã me feriu, e eu me recusei a perdoar. Disfarcei minha amargura de justiça. Orava todos os dias, mas nunca deixei a mágoa ir embora. Não percebi que o meu orgulho me impedia de perdoar. Achava que tinha o direito de guardar o que Deus já tinha escolhido esquecer. E Jesus tocou meu ombro e falou com ternura. A falta de perdão muitas vezes nasce do orgulho. É como se a pessoa dissesse: o que fizeram comigo é imperdoável, mas eu perdoei até aqueles que me crucificaram. A humildade verdadeira entende que todos erram, que ninguém se sustenta sozinho. Todos erram, que ninguém se sustenta sozinho. Todos precisam da minha graça. Enquanto a caminhada continuava, vi pessoas de todo tipo: pastores, missionários, frequentadores assíduos de igreja, de várias culturas, países, épocas diferentes. Todos diziam crer em Jesus, mas todos tinham deixado o orgulho impedir que a fé chegasse de verdade ao coração. O orgulho se disfarça de muitas formas. Jesus disse às vezes: é uma arrogância escancarada,
Outras vezes é aquele sentimento sutil de superioridade espiritual. Tem gente que acha que vai ser salva só porque conhece muita doutrina, ou porque faz boas ações. Mas no fim, tudo isso é só uma variação. Da mesma queda, a mesma que derrubou Lúcifer, e que continua enganando tantos que dizem andar comigo. Foi então que chegamos a um grupo de almas que pareciam estar debatendo entre si. Até ali, estavam no meio da dor. E ainda discutiam. Jogavam versículos uns contra os outros, tentando provar quem estava certo. Jesus apenas disse: esses colocaram a doutrina acima do amor. Eram tão obcecados em estar teologicamente certos, que esqueceram os 2 maiores mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Usaram minha palavra como espada. Mas se alimentaram de conhecimento, mas nunca deixaram que esse conhecimento gerasse sabedoria. E mesmo ali, cercados pelas chamas, essas almas continuavam presas às discussões que começaram em vida. Presas em ciclos de orgulho intelectual, que nunca quiseram largar. Jesus me olhou nos olhos e falou quase como um lamento: o saber sem amor é vazio. Muitos estudam as Escrituras, mas não entendem o coração delas. Adquirem informação, mas não permitem a transformação. Jesus me olhou nos olhos e disse algo que mexeu fundo comigo. Quem entende de verdade as Escrituras aprende a ser humilde, não a se sentir superior. A palavra revela o quanto você precisa da graça, não o quanto você merece alguma coisa. Continuamos andando por aquele lugar de agonia, até que vi algo estranho. Algumas almas pareciam estar realizando rituais religiosos. Algumas estavam ajoelhadas como se orassem. Outras levantavam as mãos como se estivessem num culto. Algumas murmuravam versículos, orações decoradas. Jesus explicou. Essas pessoas confundiram religião com relacionamento, acreditaram que repetir certas orações, frequentar determinados cultos, seguir rituais específicos, era isso que garantia o meu favor. Mas o que eu busco é misericórdia, não sacrifício. O que me importa é coração. Não há performance externa. Eu via o desespero estampado no rosto daquelas almas. Era como se só naquele momento elas tivessem percebido que tudo aquilo que acreditavam estar fazendo para se salvar não passava de autoengano. Suas práticas viraram parte do tormento. Jesus continuou com um tom sério. A performance religiosa muitas vezes é só uma máscara para o orgulho. Ela dá sensação de justiça própria. Enquanto o coração continua intocado, muitos se apegam aos rituais, porque conseguem controlá-los, diferente da transformação verdadeira, que exige entrega, quebrantamento, vulnerabilidade. E foi aí que algo dentro de mim começou a se abalar. Eu vi tantos pastores, líderes de louvor, professores de escola bíblica, gente que, como eu, lia a Bíblia, orava, frequentava a igreja. Todos ali naquele lugar. E me perguntei, com o coração apertado, se eles estão aqui. O que me garante que eu não acabaria do mesmo jeito. Eu era tão diferente assim deles. Jesus percebeu meu medo e falou com doçura. Você está começando a entender. Esse temor que você está sentindo, essa consciência da sua fragilidade, é o início da sabedoria. Muitos só percebem isso quando já é tarde demais. Ele me levou para uma área mais tranquila, longe das chamas e dos gritos, embora o sofrimento ainda pairasse no ar. Veja, disse ele, o orgulho é perigoso, porque é invisível até para quem o carrega. A pessoa acha que é humilde, ela se compara com os outros e se enxerga como melhor. Ela agradece por não ser como o melhor. Ela agradece por não ser como aqueles pecadores, mas nunca reconhece a própria miséria. E por isso, nunca pede graça de verdade. Foi então que vi um homem bem vestido, aparência respeitável, claramente alguém religioso. Ele orava, e suas palavras me gelaram. Deus, obrigado por eu não ser como os adúlteros, os corruptos, os imorais. Eu vou à igreja. Dou meu dízimo. Sirvo nos ministérios. Jesus me olhou e explicou. Ele viveu uma vida moralmente correta,
Evitou os pecados mais visíveis, e foi justamente isso que alimentou o orgulho dele. Achava que sua retidão externa o tornava melhor, mas o coração dele nunca se curvou de verdade. Ele não se via como alguém que precisava de arrependimento. Aquela oração dele lhe continuava, como um disco quebrado. Era como se ele estivesse preso numa repetição infinita, tentando justificar a si mesmo, sem perceber que isso só o afundava mais. Jesus falou: muitos cristãos se preocupam com o que fazem ou deixam de fazer por fora, mas ignoram o que carregam por dentro. Evitam pecados visíveis, mas cultivam orgulho, julgamento, amargura e autojustiça. Eles não entendem que o mais importante não é o que você faz, mas quem você está se tornando. Caminhamos mais um pouco até que vi pessoas tentando sair daquele lugar. Estavam construindo estruturas com suas boas ações, como se estivessem tentando subir, escapar. Mas cada vez que montavam algo, aquilo desmoronava. Jesus disse com pesar: esses acreditaram que poderiam merecer o perdão. Achavam que se fizessem o suficiente, poderiam sair do julgamento. Mas boas obras, sem o coração rendido, são como castelos de areia no meio da tempestade. Mesmo ali, consumidos pelo sofrimento, muitos ainda tentavam, em vão, se salvar pelas próprias forças, empilhavam lembranças de boas ações, como se estivessem tentando construir um caminho de volta, mas tudo se desfazia diante do juiz. Jesus observou aquilo com tristeza e disse: eles ainda não entenderam que a salvação não é algo que se conquista. É um presente que só pode ser recebido com humildade. Mas o orgulho fecha o coração, até mesmo para o dom que poderia tê-lo salvado. Enquanto caminhávamos, essa verdade ficando cada vez mais clara, eu ouvia frases repetidas no ar, ditas por muitas dessas almas: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos milagres. Jesus suspirou profundamente e me disse com pesar: as palavras de Mateus, capítulo 7, se cumprem aqui todos os dias. Muitos me chamaram de Senhor com os lábios, mas nunca me deixaram ser Senhor de seus corações. Eles queriam as bênçãos, mas não queriam a minha autoridade. Desejavam salvação. Rejeitavam a transformação. Aquilo me atingiu como um golpe no peito. Quantas pessoas, inclusive eu, não tinham vivido exatamente assim, indo à igreja, participando de atividades religiosas, achando que isso bastava, enquanto por dentro nada mudava. Percebendo meus pensamentos, Jesus me levou até uma outra área. Lá as almas pareciam um pouco mais conscientes do que acontecia. Elas não estavam só sofrendo, estavam entendendo, com clareza dolorosa, o motivo de estarem ali. Esses conheciam a verdade, mas não viviam por ela. Jesus explicou. Sabiam sobre humildade, amor, perdão, até ensinavam isso para os outros, mas nunca deixaram essas verdades entrarem no próprio coração. O conhecimento aumentou o julgamento, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Uma mulher me olhou com os olhos cheios de angústia e arrependimento. Eu sabia o que era certo, disse ela. Eu ensinava sobre orgulho, alertava sobre o perigo da justiça própria, mas nunca me enxerguei nos mesmos erros que eu apontava nos outros. Eu fui cega para mim mesma. Por favor, não cometa o mesmo erro. Olhe para dentro agora, enquanto ainda há tempo. Essas palavras me gelaram. Quantas vezes eu tinha julgado alguém por atitudes que eu mesma já tinha praticado. Quantas vezes vi o cisco no olho do outro, ignorando a trave no meu. Jesus então me levou para um lugar mais silencioso. Ainda era possível ver as consequências do orgulho, mas agora de longe, como se ele quisesse me dar um respiro para refletir. E foi aí que ele me disse: o orgulho é a porta de entrada para todos os outros pecados. Foi ele que levou Eva a querer ser como Deus. Foi o orgulho que fez Caim matar seu irmão. Foi o orgulho que ergueu a Torre de Babel, desde o início. Esse foi o pecado que mais afastou a humanidade de mim. Ele me mostrou então imagens de líderes religiosos ao longo da história.
Muitos tinham começado com fé verdadeira, mas aos poucos foram sendo corrompidos pela vaidade. À medida que a influência deles crescia, crescia também o ego. Começaram a distorcer verdades, a manipular pessoas, a amar o poder mais do que a presença. Reconhecimento e posição alimentam o orgulho. Disse Jesus, muitos começam com o coração certo, mas logo se apaixonam pela própria imagem. Esquecem que os dons, a influência, tudo o que têm, não veio deles, foi dado. E quando esquecem disso, caem. Naquele momento, eu me vi. Pensei nas vezes em que me senti melhor que outros por ler mais a Bíblia, por estar sempre presente na igreja, por conhecer doutrina. Será que isso me aproximou de Deus? Ou me deu uma falsa sensação de segurança espiritual? Jesus então falou o meu nome com carinho, Rebeca. O que você está sentindo agora? Esse confronto interno, essa vontade de se examinar, é o começo da verdadeira humildade. Humildade não é pensar mal de si mesma. É simplesmente deixar de pensar tanto em si. É ser honesta diante de quem eu sou. E ser honesta diante de quem eu sou. Enxergar com verdade. Então ele me mostrou pessoas que haviam vivido com humildade genuína, a maioria. Eu nem reconhecia. Não eram líderes famosos, nem grandes pregadores. Eram pessoas simples, mas que tinham vivido uma fé profunda, silenciosa, transformadora, aquelas pessoas humildes que Jesus mostrou. Tinham algo em comum. Elas sabiam, de verdade, o quanto precisavam da graça de Deus. E mais do que isso, eram pessoas dispostas a oferecer essa mesma graça aos outros. Esses aqui entenderam que sem mim nada poderiam fazer. Jesus me explicou. Eles não se orgulhavam das boas obras. Realizaram, porque sabiam que tudo vinha do meu espírito e não do esforço próprio. Eles não julgavam ninguém, porque reconheciam o tamanho do próprio pecado e a grandeza do perdão que receberam. Viviam em gratidão constante, não em sentimento de merecimento. Foi então que ele me mostrou uma cena. Como um vento, dois indivíduos estavam orando lado a lado. À primeira vista parecia tudo igual, mesmos gestos, mesmas palavras, mas eu conseguia enxergar além das aparências. Conseguia ver o coração deles. Um estava apenas repetindo palavras, como um ritual vazio. O outro, no entanto, se derramava em tanto. Sinceridade, humildade e amor era um diálogo real com Deus, não uma obrigação religiosa. Até a oração pode nascer do orgulho ou da humildade. Jesus explicou: tem gente que ora para ser vista, para cumprir uma obrigação ou para se sentir justa, mas outros oram porque reconhecem sua fragilidade. Pois outros oram porque reconhecem sua fragilidade, porque querem estar perto de mim, porque seus corações transbordam gratidão. Eu não escuto só palavras, eu escuto a intenção por trás delas. Essa revelação me atingiu em cheio. Comecei a lembrar de tantas orações que eu mesma tinha feito só por costume. Quantas vezes eu falei com Deus como se fosse um checklist espiritual, e quantas vezes o centro da minha oração era o que eu queria, e não o que ele queria. Foi aí que Jesus me levou a um lugar completamente diferente. Eu vi a distância, o que parecia ser bilhões de almas, todas ainda vivas na terra, e algo me chamou a atenção. Muitas dessas pessoas estavam cercadas por uma sombra sutil, quase imperceptível, e o mais assustador, elas nem sabiam que ela estava ali. Essa sombra aumentava, ou diminuía conforme as atitudes do coração da pessoa. O orgulho cega, disse Jesus. Quanto mais ele cresce no coração, menos a pessoa enxerga a sua verdadeira condição. É por isso que tantos se surpreendem no dia do juízo. Achavam que estavam bem, mas nunca se conheceram de verdade. O que me deixou em choque foi ver que muitos dos mais cobertos por essa sombra eram pessoas religiosas, gente que ia à igreja todo domingo, que participava de grupos de estudo, que servia com entusiasmo, e mesmo assim a escuridão seguia. Até dentro dos cultos, religiosidade pode ser um esconderijo para o orgulho. Jesus disse, com dor no olhar, é mais fácil seguir rituais do que se deixar transformar de verdade.
Muitos se sentem confortáveis com a de verdade, identidade de cristão, mas não se abrem para a vulnerabilidade que um relacionamento real comigo exige. Ele me mostrou como essa sombra afetava a forma como as pessoas viam o mundo. Elas se comparavam o tempo todo, achando que os outros eram piores, justificavam os próprios pecados, enquanto que os eram piores, justificavam os próprios pecados, enquanto condenavam os semelhantes nos outros. Preocupavam-se mais com a imagem do que com a essência, e isso está acontecendo agora. Enquanto falamos, ele afirmou com pesar, em igrejas no mundo inteiro. A cada hora, cristãos estão morrendo nesse estado de cegueira espiritual, causada pelo orgulho. Eles acham que estão salvos por causa de seus cargos na igreja, seus estudos bíblicos, seu bom comportamento, mas ao cruzar a eternidade, descobrem tarde demais que nunca me conheceram de verdade. Aquela frase me despedaçou por dentro. A cada hora, quantas pessoas estavam atravessando os portões da morte, confiantes e se deparando com uma verdade que jamais imaginaram. Engoli seco, olhei para Jesus e perguntei com a voz tremendo: Senhor, por que o Senhor está me mostrando tudo isso? Ele olhou para mim com ternura e respondeu: porque você também tem essa cegueira, mas diferente de muitos. Você está então recebendo essa chance de enxergar agora, antes que seja tarde. Nem todos recebem essa graça. Ele então me levou diante de algo que parecia um espelho, mas não refletia só a aparência física. Era como um reflexo da alma. E o que vi me deixou em choque, debaixo da minha rotina religiosa, das minhas orações e leituras bíblicas, se escondia um coração cheio de julgamento, um coração que se achava melhor do que os outros, um coração orgulhoso. Eu via ali com clareza o quanto eu ainda carregava autossuficiência, ressentimentos, religiosidade sem amor. E até um certo desprezo velado, por quem não? Fazia parte do meu padrão de fé. Jesus colocou a mão sobre meu ombro e explicou com a voz serena: é por isso que a salvação não pode ser conquistada. Nenhuma quantidade de boas ações consegue curar um coração que se recusa a se humilhar. A mudança real começa quando o orgulho é reconhecido e deixado aos meus pés. A verdadeira transformação só acontece quando a gente se rende completamente. Jesus disse com aquele olhar que atravessa a alma: é quando você reconhece, sem máscaras, o quanto precisa da minha graça. Naquele momento eu simplesmente caí de joelhos, não por obrigação, mas porque meu coração não aguentava mais se esconder. Pela primeira vez na vida, eu enxerguei minha necessidade de salvação não como uma teoria, mas como algo profundamente real, urgente e pessoal. Tudo o que eu achava que me fazia boa, minha religiosidade, minhas práticas, meu conhecimento bíblico, parecia agora tão vazio diante da santidade de Deus. Eu vi que não tinha nada em mim que pudesse merecer seu favor. Aquilo que eu tinha usado como escudo, agora se mostrava frágil como pano rasgado diante da luz. E isso é arrependimento de verdade, Jesus explicou. Não é apenas ficar triste por pecados específicos, mas reconhecer a raiz de tudo, a condição do coração. Não é só chorar por erros do passado, é entender que você precisa ser transformada por completo. E essa humildade, esse olhar honesto sobre si mesma diante da minha santidade, é o começo da salvação. Fiquei ali por um bonço da salvação. Tempo, não sei quanto, porque o tempo lá parece outro, mas em silêncio, com o coração aberto e exposto, vi meu orgulho, minha autossuficiência, meu jeito de julgar os outros enquanto me achava espiritualmente madura. Percebi como usei a fé como um disfarce, mantendo uma imagem bonita, enquanto por si dentro, eu ainda era cheia de vaidades e comparações. Tem muita gente que pede perdão, mas sem realmente se arrepender. Jesus disse com tristeza. Falam as palavras certas, mas sem deixar que o arrependimento transforme o coração. Querem o consolo do perdão, mas sem o desconforto de se olhar no espelho da alma. Mas algo começou a mudar. À medida que eu reconhecia a minha dependência da graça,
Sentia como se um peso estivesse sendo retirado de mim. Aquela carga de querer provar meu valor, de viver com medo de errar, de tentar merecer. Tudo aquilo começou a cair. Esse é o paradoxo do meu reino, ele disse. Quem se humilha é levantado, quem reconhece sua pobreza espiritual, recebe minha riqueza. Quem entende sua fraqueza, encontra minha força. Jesus me ajudou a levantar e me conduziu a um novo lugar. E quando eu digo que era diferente, é porque não há palavras suficientes para descrever. Era um ambiente de paz indescritível. As cores eram vivas de um jeito que a gente não vê aqui. A luz parecia ter vida própria. Até o ar parecia cheio de alegria. Era como se tudo ali estivesse em perfeita harmonia. É isso que espera aqueles que escolhem viver em verdadeira humildade. Ele que espera aqueles que escolhem viver em verdadeira humildade. Me explicou. Não os que só dizem que creem, mas os que permitem que a fé transforme cada parte do ser, não os que vivem de rituais, mas os que cultivam intimidade comigo. Olhei ao redor e vi pessoas de todas as línguas, nações, culturas, e o mais bonito era que o que as unia não era doutrina ou aparência religiosa, era o amor verdadeiro, o amor por Deus e pelos outros. Ali ninguém fingia, ninguém usava máscaras. Tudo era simples e profundamente autêntico. Esses aqui entenderam o real significado da fé. Jesus me disse: perceberam que salvação não é só escapar do inferno ou entrar no céu. É voltar a andar comigo. É deixar que meu espírito transforme o coração todos os dias. É viver para amar, não para impressionar. E o que mais me tocou foi ver como essas pessoas não estavam preocupadas com sua própria bondade, ao contrário do que vi nas almas presas pelo orgulho. Aqui, ninguém falava às presas. De si, elas estavam completamente voltadas para Cristo. As boas obras fluíam naturalmente, mas não por obrigação, e sim como fruto de um amor profundo. Humildade, de verdade, não é se diminuir. Jesus disse, observando minha reação. Jesus disse, por isso. Porque está tão maravilhada comigo, que não sobra espaço para ficar se medindo, se comparando, se promovendo. Eles não pensam menos de si, eles apenas pensam menos em si. E foi aí que caiu a ficha de vez. Aquelas pessoas viviam livres do peso de parecer boas. Medo de não estarem fazendo o suficiente. Sabiam que sua posição diante de Deus não dependia de desempenho, mas do que Jesus já tinha feito por elas. Esse é o descanso que prometi, disse Jesus. Não é passividade, mas liberdade. Eles fazem muito, mais do que os religiosos que você viu antes, mas não. É para ganhar meu amor. É porque já o tem. Eles não servem para impressionar. Eles servem porque estão transbordando de gratidão. Naquele momento, ele me mostrou algo que me pegou de surpresa. Era uma imagem do que eu mesma poderia me tornar. Se permitisse que o Espírito Santo transformasse cada área da minha vida dia após dia, a versão de mim que Jesus me mostrou era diferente de tudo que eu tinha imaginado. Uma mulher leve, cheia de alegria real. Ela não se preocupava com o que os outros pensavam. Não buscava aplausos. Nem queria impressionar ninguém. Ela amava as pessoas de verdade. Não por obrigação, mas porque seu coração estava cheio de amor. Lia a Bíblia não para colecionar versículos, mas para conhecer o coração de Deus. Servia, não para ser notada, mas porque era grata demais para ficar parada. Jesus então me disse: essa transformação não acontece de uma hora para outra. É uma outra. O processo leva tempo, exige rendição diária, abrir mão do orgulho e escolher a humildade. Muitas vezes vai doer, porque vou ter que arrancar o que te mantém cega. E ele me mostrou como isso poderia acontecer. Situações que iriam testar meu ego, pessoas que desafiariam meu senso de superioridade. Momentos que revelariam a verdade sobre meu coração. Mas não era uma ameaça, era esperança.
Era prova de que ele me ama tanto, que não quer me deixar presa àquela versão orgulhosa de mim mesma. Muitos pedem bênçãos, mas rejeitam a transformação. Ele disse: querem conforto, mas não querem caráter. Pedem uma vida fácil, mas não entendem que a maior bênção é se parecer comigo, mesmo que isso envolva quebrar algumas estruturas internas. Pouco antes de voltar, Jesus me levou novamente até a beira do abismo. Aquele contraste com o céu que eu tinha visto ainda era assustador. E foi ali, diante da assustador, e foi ali. Duas realidades que ele falou algo que nunca mais vou esquecer. Cada pessoa precisa fazer essa escolha. Não só uma vez, num apelo ou num culto, mas todos os dias, a cada atitude, a cada pensamento. Você decide se vai se humilhar, reconhecer sua necessidade de graça e deixar que o Espírito te transforme, ou se vai continuar confiando no próprio esforço, nas aparências e seguir sem mudança, Rebeca. O que você viu não é simbólico, é real. A cada hora, cristãos entram na eternidade. Alguns chegam com o coração humilde, prontos, outros percebem, tarde demais, que estavam confiando em Deus e estavam confiando. Religião, e não em mim, não é teologia abstrata, é a realidade mais urgente que existe. Eu senti o peso disso como um alerta, não como condenação, mas como um amor que grita: acorda. Naquele momento, entendi que eu tinha vivido uma mentira perigosa. Achei que minhas boas ações e minha frequência na frequência igreja eram suficientes, mas meu coração estava endurecido, orgulhoso, cego. E o mais grave, eu nem sabia disso. Jesus se aproximou e falou com firmeza e ternura. Lembre-se do que viu, não para ver como não para julgar os outros, mas para se examinar. Não para julgar os outros, mas para se confiar na sua justiça, mas para se apoiar inteiramente na minha. E com essas palavras, tudo começou a desaparecer. A luz, o céu, o inferno, a presença de Jesus, tudo foi se apagando. E eu comecei a voltar à consciência. Quando abri os olhos, estava em um leito de hospital, cercada de aparelhos. Estava em um leito de hospital. Rostos preocupados. Segundo os médicos, eu tinha sofrido um evento cardíaco grave. Uma mistura de estresse extremo e desidratação. Meu coração havia parado por quase 3 minutos. Eles disseram que o que vivi podia ter sido uma alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro. Mas deixa eu te dizer com toda a certeza do meu ser. O que eu vivi foi mais real do que qualquer coisa nesse mundo físico. No dia seguinte, recebi alta com recomendações médicas. Mas, sinceramente, o que aconteceu com meu corpo foi o de menos. O que importa mesmo é o que aconteceu com a minha alma. Não estou compartilhando tudo isso para assustar ninguém. Estou contando porque acredito com cada fibra do meu ser que o que Jesus me mostrou está acontecendo agora. Pessoas sinceras, cristãos de aparência respeitável, estão morrendo confiando na própria religião e descobrindo tarde demais que nunca, tarde demais que nunca. Conheceram Jesus de verdade. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu ainda vou à igreja. Ainda leio a Bíblia. Ainda oro. Mas agora, essas coisas não são mais um checklist para eu sentir boa o suficiente. São expressões vivas de um relacionamento com o Deus que me salvou pela graça, por meio da fé. E está me transformando dia após dia. Hoje eu examino meu coração com mais frequência. Peço a Deus que me revele onde o orgulho ainda se esconde. Parei de me comparar com os outros para achar consolo na ideia de que sou melhor do que eles. Agora meu padrão é Cristo. E quanto mais eu olho para Ele, mais eu percebo o quanto ainda preciso da graça. Se você leu até aqui, por favor, não trate isso como só mais um relato de quase morte anante. Pare e pense. Examine sua alma com sinceridade. Você tem confiado nas suas práticas religiosas para garantir a salvação.
Está se comparando com os outros e se achando justo. Está satisfeito com uma aparência piedosa, mas o coração segue endurecido. O pecado mais perigoso não é o que mais choca aos olhos humanos. O mais letal é aquele que te convence de que você é justo, quando não é, que você é humilde, quando na verdade está cheio de si, que conhece o de si. Jesus, quando só conhece o nome dele, e esse pecado está arrastando cristãos para o inferno todos os dias, que testemunho assustador e transformador, a Bíblia nos alerta em Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Muito obrigado, Rebeca, por compartilhar uma experiência tão profunda e corajosa com a gente. E a você que nos acompanhou até aqui, que essa história seja um espelho para a alma, um chamado urgente à humildade e à verdadeira transformação. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo revele toda a raiz oculta que ainda precisa ser quebrada dentro de nós. Nos vemos no próximo vídeo.